Olá, muita gente demitida, muita gente tensa, não consegue dormir, não sabe qual vai ser o futuro do seu trabalho, do seu emprego. Esse é o assunto que acho que está preocupando todo mundo, por isso eu convidei uma especialista nesse assunto de recursos humanos, que é a minha amiga Elaine Almeida, lá de São José do Rio Preto. Elaine, primeiro eu queria que você desse uma pincelada geral aí no cenário. Muita gente demitiu, né? Muita gente está demitindo ainda, né? Como é que fica a situação das pessoas nesse cenário? Então, Romualdo, obrigada pelo convite, primeiramente. Realmente, a situação está tensa, né? Algumas empresas estão demitindo, outras empresas congelaram as vagas, quer dizer, vagas foram fechadas ou estão de stand-by, realmente aguardando uma recuperação do mercado, que a gente não sabe quando isso vai ser, como vai ser, e a gente percebe uma tensão, tanto do lado dos empresários, que muitas vezes precisariam recolocar essa vaga, essa mão de obra, quanto dos candidatos. Quer dizer, as empresas não têm muitas perspectivas, né? Novas vagas, acho que são Então, poucas, né? o que está, assim, uma visão, vamos dizer assim, otimista, é que antes, tanto a empresa, nós selecionadores, quanto os candidatos, nós tínhamos, apesar das plataformas digitais, nós conseguimos impulsionar a questão de currículos, etc. e tal, a gente já tinha a tecnologia a nosso favor, agora a gente olha com uma perspectiva de mundo. Então, eu, enquanto candidato, eu não preciso mandar currículos locais. Eu posso concorrer a vagas do mundo, da mesma forma que as empresas podem buscar esses candidatos no mundo. Porque se fosse uma crise local, eu acho que eu estaria mais preocupada. Mas nós vamos ter um desacelerar mundial, né? Então, todos estaremos em pé de igualdade nesse sentido de recrutamento, seleção, preenchimento de vagas. Eu acho que o que eu tenho visto nas pessoas, por essa eminência da morte, é uma revisão do seu lugar no mundo. Então, qual é meu papel no mundo? Qual que é a minha missão, meus valores? Então, a gente via que algumas pessoas tinham resistência de ir para o home office. Elas foram para o home office e se descobriram, né? Puderam ficar em casa, tomar um café mais sossegado, não perderam tempo no deslocamento, conseguiram aguar uma planta, cuidar do bichinho de estimação, inclusive o índice de adoção de animais aumentou nesse período. Então, a gente percebe que o legado de algumas pessoas mudou, e aí, por conta disso, muitas vezes o currículo que ela tinha não é mais o currículo que ela vai usar hoje, não é mais a oportunidade de trabalho ou de emprego que ela vai pleitear, porque é como se o propósito de vida dela hoje fosse outro. Ela vai entregar currículos em lugares diferentes ou para perfis de vagas diferentes. Essa história do home office era um grande desafio para muita gente, né? E hoje eu li muitas pesquisas indicando que muita gente já está repensando isso e querendo trabalhar em casa, descobrindo que isso pode ser uma coisa muito bacana também, né? O que você tem ouvido disso? Então, eu tenho escutado realmente algumas pessoas que tinham, eram mais conservadoras, tinham uma paralisia de paradigma, né? Não, esse negócio de home office não funciona, ou para a própria pessoa, ou para o próprio empresário. Eu sei que tem que ter algumas amarrações, tem que ter alguns acordos, tem que ter uma infraestrutura. Eu acho que nós vamos transitar para isso com maturidade, mas é uma tendência. Por quê? Porque no home office muitas pessoas conseguiram fazer o quê? Qualidade de vida, que é um dos fatores, inclusive, que faz com que ela garanta o emprego, ou se ela não está empregada, né, quem não estava em home office, mas estava no afastamento social, é, tem o quê? A saúde mental, que é algo muito importante. Se ela vai procurar emprego, se ela vai se manter empregada, a saúde mental é tomar um sol, é fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação, ler um bom livro. Quem tem já facilidade, né, para meditação, o mindset positivo, né, esse pensamento positivo. Então, se nós olharmos para o home office, quem estava de home office conseguia ter essas práticas, conseguiu ter essas práticas de
qualidade de vida. E quem está de quarentena ainda, que consiga, mesmo que o trabalho ou está de férias ou está desligado de alguma empresa, que consiga fazer essas práticas de saúde mental, porque quando o mercado estiver aquecido, quando ela for distribuir currículo de novo, se recolocar, ela está bem, né, em linhas gerais. Mas o home office não é para toda personalidade, eu entendo as pessoas que são, de repente, mais afetuosas, mais calorosas, mais relacionais, elas têm que descobrir uma outra forma de criar, por exemplo, um happy hour online. Nós tivemos comemoração de aniversário, né, online, nós fizemos tantas coisas nesse meio de tempo que era o que a gente tinha. Então, o afeto, o calor humano, essa aproximação também pode acontecer. É que o É home que a gente office. experimentou tudo isso meio a fórceps, né? Foi assim, tem que ser em casa, mas se houver um planejamento, as coisas podem ser diferentes e você pode ser muito mais produtivo, inclusive, né? Sim, com certeza. E o que a gente vê, assim, eu entendo que a tecnologia já vinha tomando um corpo, né, logicamente, dentro das organizações, não é de hoje, mas eu acho que o que assustou todo mundo foi que essa virada da chave foi muito repentina, né, e foi um decreto, nós não. Então, muitas pessoas, na verdade, ficaram ainda um tempo relutando com a ideia. Então, teve um momento de revolta meio coletiva aí, né? Ah, eu não quero, eu não vou, eu não sei, eu não dou conta. Que é o que a gente fala do pensar fora da caixa, que é inclusive uma das habilidades, das competências socioemocionais que nós temos, que nos facilita tanto arrumar emprego quanto permanecer no emprego. Porque imagina hoje, mesmo que nós estejamos com alguma vaga, a pessoa vai mandar o currículo dela por onde? A entrevista vai ser online, testes também serão online, né? Então, assim, a integração dela, o treinamento de integração dela será online. Às vezes ela vai para um trabalho home office, às vezes não, é um trabalho presencial. Mas, de qualquer maneira, se ela não tiver essa flexibilidade dentro dela, de aceitar a tecnologia, dela entender o formato diferente do trabalho, ela vai ficar relutando com uma situação que nós não temos o poder de mudança. Tá aí, não tem o que fazer, né? Não tem como a gente reeditar essa situação. Nós temos que fazer o que ela tem de melhor, nós temos que aproveitar, e daí vem uma outra competência, que é a resiliência. É fazer do limão a limonada. O que eu tenho no momento? É esse o cenário que eu tenho? Então, eu vou reunir o meu potencial, vou reunir minhas energias, meu diferencial, e vou à luta com os recursos internos que eu tenho. Então, são algumas competências. Eu acho que assim, a gente reclamava muito de tempo e de não ter grana para pagar as qualificações, os cursos que estavam chegando. E hoje, né, houve uma mudança muito grande nesse segmento. Nunca a gente teve tanto tempo e nunca tantos cursos, tantas oportunidades, né? É interessante isso que você está falando, né? Dentro dessa linha, muitos funcionários e às vezes os líderes e alguns diretores tinham essa dificuldade de conciliar. Eu entendo que é difícil mesmo, né? A pessoa trabalha o dia todo, quando ela chega em casa, ela quer ficar em casa, ela quer ficar com a família, ou ela quer fazer um churrasquinho, quer jogar um futebol, ou assistir uma televisão. E quando a gente propunha um treinamento e desenvolvimento para essa pessoa fora do horário, ou uma leitura complementar, ou uma roda de conversa, um estudo de case, seja a ferramenta que nós quiséssemos, dava para entender essa resistência das pessoas. Até porque o que ela tinha internamente, seja de know-how ou seja de conhecimento técnico, dava para ela trabalhar. O que a gente vê agora é que talvez o que a gente tem não vai ser suficiente, porque muitas profissões desaparecerão, outras profissões sofrerão aí uma mudança, as competências exigidas serão outras,
né? Como a gente já tem visto aí, principalmente os skills comportamentais, socioemocionais, né? E é uma pegada que antes, assim, se a pessoa não tem, talvez a gente, né, dá feedback na avaliação de desempenho, faz um plano de desenvolvimento individual, espera o tempo de resposta da pessoa. Acontece que hoje, com a concorrência e com essas empresas no estado em que estão, porque além de uma crise de saúde, nós temos uma crise econômica, será que o tempo de resposta desse colaborador a empresa vai poder respeitar? Então, o aprender a aprender é uma das coisas imprescindíveis para essa pessoa. Seja num formato autodidata, que a pessoa vai pegar lá o que ela tem na casa dela, ou as redes sociais, ou um YouTube, ou um Google, seja lá o que for, né? Os EADs, igual você falou, ensino à distância, tem tantos livros disponibilizados, tantas lives, né? Apoio de Sebrae, as fundações, as organizações, as faculdades, as instituições, gente, todo mundo disponibilizando. Nós nunca Gratuitamente, muitas coisas, né? gratuitamente. Nós nunca tivemos num momento tão próspero, tão abundante nesse sentido, que aí a gente tem que ter um outro cuidado para a nossa saúde mental. Foco. O que eu vou escolher? Por isso que a primeira coisa é saber qual é o meu lugar no mundo, qual é a carreira, né? O que eu vou desenvolver, o que eu vou seguir, com o que eu trabalho ou com o que eu vou vir a trabalhar. Porque como nós estamos recebendo aí um turbilhão de informações, né, de gratuidades, nós adoramos a gratuidade, né? Ai, vou fazer tal curso, vou ler tal coisa. Chega uma hora que a gente não dá conta. A gente pode se perder e perder esse precioso tempo que precisa ser bem aproveitado, né, Elaine? Exato, exato. Então, assim, a gente tem que ter o foco justamente para não se perder pelo volume e disponibilidade dessas informações que antes, de repente, nós não tínhamos. Então, uma coisa é certa, treinamentos constantes. É aprender a aprender, é reinventar a roda sim, é dar upgrades na minha profissão, na minha carreira. A neuroplastia está aí para provar para a gente o quão pouco nós usamos do nosso cérebro e do nosso potencial e o quanto que ele pode ser reeditado, expandido, quanto novos caminhos, novas sinapses, novas conexões nós conseguimos fazer. Então, isso é estudo. Vai depender da minha disciplina. Então, eu preciso ter organização, eu preciso querer, eu preciso ter método, eu preciso ter disciplina de chegar no meu escritório como se fosse um lugar de estudo mesmo, como se eu estivesse numa universidade, num centro acadêmico e me formar, por que não? Né? Fazer realmente esse estudo com profundidade. E essas trilhas de desenvolvimento que as pessoas escolhem fazer, gente, é um ganho para a própria pessoa. No momento em que ela estiver dentro de uma organização, lógico, a organização, a empresa, vai fazer usufruto disso, vamos dizer? Claro, vai, mas é um patrimônio pessoal e profissional. Ninguém tira isso da pessoa. É que antigamente a gente tinha muito aquela visão meio que paternalista de esperar sempre que a empresa dê treinamento, que a empresa convoque treinamento, que a empresa pague treinamento. E muitos de nós ficávamos numa posição, às vezes, passiva, submissa, letárgica. E o momento não está para isso. Né? Quem não faz poeira, come poeira, então nós temos que sair à frente, temos que estudar, nos capacitar. E as pessoas que não estão trabalhando, elas têm a oportunidade, então, o tempo a favor delas mesmo. Quem está em home office, ele está tendo que conciliar tudo. Né? Então, ele está, às vezes, tendo Tudo que... novo, né? Então, às vezes fica um pouco mais complicado, porque ele está trabalhando fora de casa, então às vezes a tecnologia não ajuda, às vezes os recursos que ele tem na empresa não ajudam, ele precisa muito do líder nesse momento, para o líder dar as diretrizes,
para o líder dar apoio, para que seja uma supervisão saudável. E aí, às vezes, esse home office, né, que é muito produtivo, muito saudável, mas leva um tempo para a pessoa, para a coisa deslanchar. E, além do que, algumas pessoas estão, eu falo que com a jornada dupla, né, da casa. Então, De cuidando. gerenciar todas essas coisas novas, né? Até o próprio tempo que sobra, né, do trabalho, que você gastaria para transporte, etc. Mas você acaba, né? Mas acho que o grande foco é a gente pensar na reinvenção do nosso trabalho. Eu queria, assim, como especialista em recursos humanos, entendendo bem o que as empresas estão procurando hoje no mercado, o que você aconselha? Que a pessoa tem que ter o quê? O inglês básico, ela tem que falar espanhol, ela tem que entender de tecnologia. O que você acha? Quais são as ferramentas que ela pode dar um tiro mais certeiro? É. Bom, partindo do princípio de que a pessoa é o protagonista, né, da história dela, eu acho que isso que é importante, ela ter essa visão e essa clareza de que não é empresa nenhuma, não é pai, não é mãe, não é... Ela vai fazer, né, a carreira dela. Tem algumas carreiras mais, vamos dizer, com uma oportunidade maior, que a gente pode se dizer mais promissoras, mas se não for a real vocação da pessoa, não adianta, porque o diferencial competitivo está exatamente aí, na vocação. O que os empresários buscam? Tudo isso, né, Romualdo, e assim, pode ser revisto, tudo isso daqui para frente vai ser, nós vamos discutir muito sobre essas skills, né, essas competências aí. Mas o engajamento é uma coisa que o empresário busca muito, ele precisa, ele quer que os funcionários sejam donos do próprio negócio, que olhem para a empresa como central de custo mesmo, sabendo administrar os recursos que tem, tendo a melhor entrega, porque o cliente final é que recebe essa entrega. Então, se houver o engajamento, eu acho que muitas pessoas, por exemplo, falando de demissões, né? Nós demitimos as pessoas por comportamento, nós não demitimos as pessoas por competência técnica. Nós demitimos porque as pessoas não têm o mínimo, às vezes, de caráter, de habilidade social, de bom relacionamento interpessoal no trabalho. E às vezes a gente reluta muito e investe muito na pessoa justamente porque a parte técnica é muito boa, só que a parte comportamental não. Então, o que a gente vê agora, por exemplo, é que cada vez mais o perfil vai ser mais importante que a formação. Lógico, o inglês, o espanhol, tudo que a pessoa conseguir, né, reunir de bagagem é ótimo. Mas, por exemplo, uma outra coisa, a empatia. Nós estamos falando do engajamento, a empatia, se colocar no lugar do outro. O outro pode ser esse cliente interno, pode ser o meu diretor. Como que os empresários estão? Como que está a saúde mental do meu diretor, do meu empresário? Será que ele está bem? Ele está tranquilo com esse cenário todo? Também Não. não, né? Com certeza. Então, essa empatia com o resultado que eu estou entregando para o meu cliente final. O fator gente boa. Eu chamo de fator gente boa aquelas pessoas que têm um trânsito livre entre os setores, que se relaciona bem com as pessoas, que a hora que você fala no nome dela, tem um ibope positivo, sabe? Não aquela que sempre está metida em confusão, né? Que a gente percebe que o nome... Não, o fator gente boa é aquela pessoa que você faz remanejamento com ela, ela tem aderência ao grupo, ela tem essa facilidade de entrada. Quer ver uma outra coisa importante que por muito tempo foi, às vezes até negada no mundo empresarial? A intuição. Pessoas intuitivas, o feeling, sabe? Aquela coisa assim, né? Que o cara falou, não, mas eu, né? Que é uma junção do quê? Do know-how que ele tem, da expertise que ele tem, com a análise que ele consegue fazer do momento. Então, ele consegue fazer com que esse feeling, com que essa intuição, com que isso venha naturalmente. Outra coisa que nós falamos, que os empresários procuram, o design think, né? Pensar fora da caixa. Como que é a adaptabilidade dessa pessoa? Porque hoje, às vezes, cargos vão ser fundidos, funções vão ser fundidas, né?
Às vezes a necessidade do cliente vai mudar, o consumo vai mudar absurdamente, a forma de consumo vai mudar absurdamente. Então, se essa pessoa não for uma pessoa que pensa fora da caixa e que tem uma adaptação fácil, concorda que o empresário não tem como manter uma pessoa dessa? Ela mesma está dizendo que ela não tem condições de estar nesse novo cenário. Então, Romualdo, eu acho que é por aí, esses skills sócios, emocionais, comportamentais, né, que as pessoas têm que ter no segmento empresarial. Sejam elas diretores, sejam elas líderes ou funcionários. Né? E é o que eu... porque, assim, para as empresas, elas não vão poder tolerar a baixa produtividade, a baixa qualidade. Nós temos uma perspectiva de que 87% só da mão de obra vai ser absorvida. Então, nós vamos ter um grande índice de desemprego, e aí as pessoas têm que melhorar o quê? A empregabilidade delas. Se a empregabilidade, que é todo esse conjunto da obra que nós conversamos aqui agora, não acontecer, ela vai fazer parte dos excluídos, infelizmente. Né? Então, por isso que eu É, falo que a pessoa tem que ser protagonista da sua história.